Saudações, sejam todos bem-vindos à edição especial do programa Impacto da Palavra. Eu sou Nuno Cadete e hoje desejo levar um tema bastante importante e que de certeza vai edificar a tua fé ali para você que nos ouve e nos vê do outro lado. Hoje queremos falar sobre o seguinte tema: o homem chamado Jesus. Para tal, vamos usar o texto de João, capítulo 9, versículo de número 10. Assim diz a palavra de Deus. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhe, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Obviamente, esta história, segundo o texto que acabamos de abrir, fala-nos a respeito de um cego que tinha sido curado por Jesus. E eu quero tomar este texto para falar essencialmente a respeito da pessoa de Cristo, Jesus, o homem chamado Jesus. Jesus é o homem mais extraordinário que pisou a terra. Jesus impactou o mundo de tal forma que a história ficou dividida em função da sua pessoa. Hoje nós conhecemos a história falando de antes e depois de Cristo. Por quê? Porque os feitos de Jesus impactaram a terra de uma forma extraordinária. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo como homem, fez-se homem, fadou-se as mesmas limitações, comeu as nossas comidas, viveu os nossos problemas e Jesus andou com os homens, visitou a casa dos homens, visitou a casa da sogra de Pedro. Jesus, um homem tão grande, tão importante, Jesus que era Deus, reduziu-se a esta dimensão humana. Mas o que mais me chama a atenção em Jesus era a qualidade das suas palavras, o impacto daquilo que ele falava. Jesus conseguiu congregar 12 homens diferentes, de caráteres diferentes, com educações diferentes, de níveis sociais diferentes e conseguiu introduzir uma mensagem que mudou a vida destes homens. Uma mensagem que transformou-os radicalmente. Jesus pegou no cobrador de imposto e tornou-lhe um grande discípulo. Jesus pegou no pescador de peixes e tornou-lhe pescador de homens. Jesus era um homem extraordinário. Jesus é um homem extraordinário que impactou a vida de muitos, transformou-os para o melhor e tornou-os pregadores de uma mensagem que até hoje ecoa pelo mundo todo e tem impactado vidas ao redor do mundo. Certa vez, o Senhor Jesus, enquanto andava com os seus discípulos, Jesus dizia, olha, convém que o Filho do Homem padeça, seja posta a sua sepultura no lugar dos pecadores e ao terceiro dia ressurja dos mortos. Os discípulos, ouvindo isso, questionaram o mestre, mas o mestre fala de uma possível morte, o mestre fala que vai morrer. Os discípulos ficaram indagados e muitos não entendiam quando Jesus falava neste tom, Jesus usava estas palavras. Na verdade, Jesus estava a referir-se à sua morte. Logo, Jesus foi um homem tão grande que ele sabia que a missão dele na terra era morrer. Jesus nasceu com um propósito e o propósito dele era morrer. Então, grandes homens precisam entender seu propósito de vida, mesmo que seja morrer para o benefício e para o bem dos outros. Talvez seja por esta razão que os discípulos aceitavam ser martirizados, aceitavam morrer por Cristo, porque eles entenderam que o cristianismo é uma religião que pressupõe ou que necessita que cada um de nós morra para si mesmo, para viver para um plano maior. E esse plano é o plano da salvação, é o plano ligado ao reino de Deus. Jesus sabia que era morrer. Jesus fez grandes sinais por todo Israel. Jesus andou ressuscitando os mortos, dando vista aos cegos, como o caso do texto que abrimos. Jesus levantou paralíticos. Jesus era seguido por tamanha multidão que a certa altura Jesus foi capaz de transformar, Jesus foi capaz de multiplicar pães e multiplicar peixes para alimentar a multidão faminta que estava com ele. Só que se cumpriam os dias e Jesus tinha que morrer pela causa da salvação da humanidade. A Bíblia Sagrada diz que este homem tão extraordinário, tão seguido por multidões,
passa por uma das maiores crises da sua vida. Jesus foi traído por Judas. Jesus não só foi traído por Judas, como foi traído pela multidão, porque alguns diziam por toda a cidade alvoroçada de Jerusalém, uma cidade que era cidade da paz, mas nesse dia não estava em paz, porque estava a ser crucificado o Rei da Glória. As multidões diziam: crucifiquem-no, crucifiquem-no, crucifiquem-no. Mas o Senhor Jesus entendia que ele tinha um propósito maior, e o seu propósito era morrer, porque se ele não morresse, nós não seríamos salvos. Se ele não morresse, nós não estaríamos aqui. Minhas senhoras e meus senhores, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e amigas, pessoas ao redor do mundo, eu estou aqui para falar a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, um homem que não desistiu da sua missão, mesmo sendo caluniado, um homem que não desistiu da sua missão, mesmo sendo batido, cuspido, andando cheio de sangue pelas ruas de Jerusalém, andando com uma cruz às suas costas e, por fim, sendo crucificado. Mas a maior glória da fé cristã consiste no facto de que Jesus sofreu, padeceu, mas por sua própria autoridade ele ressurgiu dos mortos. Tanto que na cruz, Jesus estando na cruz, a Bíblia Sagrada diz que estando ele na cruz, a morte não conseguiu tirar a vida de Cristo. A morte não conseguiu tirar a vida dele. Jesus, por sua própria autoridade, ele fez um favor à morte. Ele disse: Pai, em tuas mãos eu rendo meu espírito. A morte não foi capaz de matá-lo. Ele mesmo é quem rendeu a sua vida. Mas como Jesus é tão extraordinário, não só a morte foi incapaz de matá-lo, como também foi incapaz de contê-lo na morte, de contê-lo morto. E a Bíblia Sagrada diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, validando assim a nossa fé de que ele morreu, mas também ressuscitou. Amados em Cristo Jesus, aonde você estiver, receba esta palavra, receba Cristo em teu coração, receba o homem mais extraordinário que pisou a terra e viva a glória de ser um cristão, de ser um filho e filha de Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe rica e poderosamente. Amém.